Olá pessoal, eu sou a Neila do blog Manu e Manias e em parceria com a Círculo na TV, a minha aula de hoje é esse suplá feito em crochê. Eu utilizei aqui cores que vão combinar muito com o Réveillon. Usei também o Anne Brilho Ouro, que deixa a peça muito sofisticada. E o resultado está aqui, uma peça muito requintada, gente. Em contrapartida, eu também fiz numa versão assim mais básica, digamos assim, sem usar brilho. Usei aqui o Max Color e a linha Charme, que também deixou a peça assim maravilhosa. E também temos essa opção, então, que eu usei como base o Barroco Natural. E aqui também utilizei a linha Anne com brilho ouro. Então vejam que uma única receita vocês conseguem fazer peças variadas. Enfim, o resultado é essa peça maravilhosa. Pessoal, a lista de materiais está na introdução desse vídeo e também vocês vão encontrar na descrição. Clique em mostrar mais. Vamos iniciar a nossa aula então? Então, pessoal, vamos iniciar o nosso suplá pela base, tá? Ou seja, essa parte de baixo aqui da nossa tela, tá? Que é toda feita em pontos altos. Então, a gente vai fazer o anelzinho mágico. Vamos subir com 3 correntinhas. E aqui dentro do anel, a gente vai colocar 24 pontos altos. Então, feitos os 24 pontos altos, eu chego aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Para iniciarmos uma nova carreira, eu venho para o ponto seguinte, faço um ponto baixo, subo com 2 correntes e aqui no mesmo lugar eu faço mais um ponto alto. Aqui então eu estou iniciando a carreira e já fazendo um aumento. Até para vocês terem como informação, eu testei várias formas de início de carreira para que fique menos visível possível, tá? E essa forma que eu vou ensinar nessa aula é a que fica melhor. Até aprendi com a artesã Soraya Bogossian, então fica bem legal. Então aqui a gente fez um aumento, no próximo ponto a gente não faz aumento, a gente faz apenas um ponto alto. No próximo eu faço 2, então, o ponto normal e o aumento. No próximo, um sozinho e 2 no mesmo lugar. Então, essa carreira é feita dessa forma. Eu trabalho 2 no mesmo espaço, um sozinho, 2 no mesmo espaço, um sozinho. E assim eu sigo até o final da carreira. Então, aqui estou chegando ao final da carreira e eu trabalho aqui, então, trabalhei os 2 no mesmo espaço e o último eu faço aqui, ó. E prendo aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo, ó. Fica muito discreto esse início e fim de carreira dessa forma. Então, finalizei essa carreira, venho para o próximo ponto novamente, trabalho um ponto baixo e mais 2 correntes para subir. Eu sempre vou iniciar dessa mesma forma e também sempre farei o primeiro aumento aqui nesse primeiro ponto. Agora, então, onde nós fazíamos um ponto sozinho, eu farei 2 pontos sozinhos. E o aumento de novo, que são 2 no mesmo espaço. Um sozinho, mais um sozinho e agora os 2. Então, assim eu vou trabalhando também toda a carreira até chegar aqui. Chegando ao final, então, desta terceira carreira, eu aqui, então, terei 2 pontos altos sozinhos como finalização da carreira. E a cada carreira que a gente for trabalhar, a gente vai aumentar esse número de pontos aqui. A cada carreira a gente vai ter um aumento de um ponto. Finalizo aqui fechando com um ponto baixíssimo. Passo para o ponto seguinte, um ponto baixo, 2 correntinhas no mesmo espaço, um ponto alto. E agora, em vez de 2 pontos, a gente vai ter 3. 2,
3 e o aumento. Aqui também, pessoal, reparem que a gente vai ter sempre aumento sobre aumento. O aumento é sempre feito um sobre o outro, tá? Então aqui agora, gente, a gente vai seguir dessa forma por 10 carreiras. Aqui a gente tem um intervalo de 3 pontos, na próxima 4 e assim vai indo até termos 10 carreiras. Na última carreira, a gente vai ter um espaço entre os aumentos de 9 pontos. Então vamos trabalhar essas 10 carreiras e no meu retorno a gente começa a fazer então já essa telinha que vai, enfim, ser colocada, ser aplicada sobre a base do nosso suplá. Agora então a gente vai fazer a telinha que vai sobrepor então a nossa base e a gente vai utilizar a linha Anne com brilho ouro, simples e agulha de crochê número 2,5, tá? Então vamos fazer o anelzinho mágico aqui também. E aqui a gente vai trabalhar 4 correntinhas, porque eu vou trabalhar com pontos altos duplos. 3, 4. Laço 2 vezes e eu trabalho mais um ponto alto duplo. Laço 2 vezes de novo. Trabalho 3 pontos altos duplos em sequência. 2 correntinhas. Novamente os 3 pontos altos duplos. Duas correntinhas. Então a gente vai trabalhar uma sequência, gente, de 8 bloquinhos com 3 pontos altos duplos separados por 2 correntes. Encerro então com 2 correntinhas. E prendendo aqui na 4ª correntinha de base. Agora eu venho aqui para o meio do nosso miolo e puxo aqui para ajustar o miolinho, tá? Aqui onde nós fechamos a carreira, a gente sobe com 4 correntes, laça 2 vezes a agulha e nesse ponto do meio a gente vai trabalhar 3 pontos altos duplos no mesmo lugar. Então, já trabalhei o segundo e o terceiro. No último ponto dos 3, eu trabalho apenas um ponto alto, duplo, né? 1, 2, 3 correntes. Aqui são 3 e não mais 2. Então, laço 2 vezes. Nesse primeiro ponto de base, eu faço mais um ponto. Laço 2 vezes e no ponto do meio, então eu trabalho 3 pontos. Então, 1, 2 e 3. E sobre o último, então, eu trabalho apenas um. 1, 2, 3 correntes. Então, assim vai ser feita toda a nossa carreira, então. Sobre os 3 de base, eu trabalho 1 no primeiro, 3 no do meio e 1 no último, com 3 correntinhas de separação. Então, aqui encerrei a segunda carreira. Para iniciarmos a terceira, vamos subir com 4 correntinhas. Laçamos a agulha 2 vezes e no próximo ponto de base eu tiro 1, tiro 2 e deixo 1 na agulha. Laço 2 vezes novamente, tiro 1 e tiro 2. Laço 2, tiro 1, tiro mais 1 e deixo na agulha outra. E por fim esse último ponto da mesma forma. Assim eu vou ficar com 5 argolinhas na agulha. Agora eu puxo todas de uma vez. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho para o centro, aqui onde nós fizemos as 3 correntinhas e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Repito o mesmo processo. Laço 2 vezes. E não concluo o ponto, deixo uma argolinha na agulha. O segundo ponto.
o terceiro, quarto e o quinto. Aqui nós teremos 6 porque a gente tem esse da argolinha que antes a gente não tinha, tá? Então agora eu passo todos de uma vez e eu faço novamente as 7 correntinhas e prendo aqui no centro. Então essa carreira será toda feita desta forma. Então vamos concluir. Eu já retorno para a gente iniciar a quarta carreira. Então aqui, pessoal, encerrei aqui onde eu iniciei, onde eu fiz o pico, aqui onde a gente fechou os pontos juntos. A partir daqui agora a gente vai trabalhar apenas correntinhas, então eu vou pular aqui para a próxima correntinha e faço um ponto baixíssimo. Pulo para a próxima, mais um ponto baixíssimo. Para a próxima, mais um. E agora um ponto baixo. E aqui eu faço 7 correntes, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho para a argolinha aqui do lado e prendo com um ponto baixo. Novamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo para a argolinha do lado. Assim a gente vai prendendo com 7 correntes em cada argolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, venho para a argolinha do lado, então sempre prendendo nessas 2 argolas que a gente trabalhou na carreira de baixo, sempre com 7 correntes. Então eu encerro a carreira prendendo aqui naquele ponto baixo que a gente caminhou aqui e faço mais um ponto baixíssimo. Novamente eu vou caminhando aqui, um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, 3, 4, sempre até mais ou menos metade da quantidade de correntes que a gente tem, para poder ficar bem no meio. Então eu faço os pontos baixíssimos e depois faço um ponto baixo. Aqui nós trabalhamos 7 correntes, nessa próxima serão 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou para a próxima, mais um ponto baixo. Então, é uma sequência agora de carreiras feitas da mesma forma, o que muda é apenas a quantidade de correntes. Eu tenho aqui uma que está com um passinho um pouquinho mais adiantado, onde eu trabalhei já algumas carreiras a mais. Então aqui, gente, nós vamos trabalhar a quantidade de carreiras até termos 13 correntinhas. Então nessa próxima que a gente começou tem 8. Depois a gente vai fazer uma com 9, uma com 10, uma com 11, uma com 12 e uma com 13. Então a gente vai ter um total de 7 carreiras feitas assim, dessa forma, com correntinhas, até chegarmos com 13 correntes, que será a nossa última carreira. Então vamos trabalhar essas carreiras, que depois no meu retorno a gente já vai aprender então a unir então a nossa tela com a base do suplá. Aqui então já temos a nossa sobreposição pronta. Inicialmente olhando dá a impressão que fica menor, mas não fica, fica excelente. A ideia é que fique esticadinha mesmo sobre a base. Então, pessoal, aqui como é que eu vou fazer a distribuição então? Porque eu vou prender assim, dessa forma. Eu vou trabalhar agora uma carreira em pontos baixos e já vou prendendo aqui as argolinhas. Eu tenho 16 argolas no total e dividindo pelos pontos que eu tenho na base, eu não vou ter um número exato, então a gente vai fazer algumas adequações. Eu vou trabalhar então essa carreira de ponto baixo que eu acabei de mencionar, usando a linha Anne, a mesma que eu usei aqui na parte do meio, porém dupla. Porque agora eu vou trabalhar sobre esse fio, que ele é um fio grosso, né? Se eu fizer com esse fio simples, não vai ficar legal, tá? Então a gente vai trabalhar então com o fio duplo. E aqui também, gente, eu vou mudar a agulha, eu vou utilizar a agulha número 13,5. Então vamos lá. Eu dou uma laçadinha inicial. Aqui eu já vou prender, tá? Eu já pego a argolinha aqui pela parte do meio, pego qualquer ponto baixo, quer dizer, qualquer ponto alto de base e faço um ponto baixo, tá? Vamos contar agora. 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então, eu faço 7 pontos, puxo a argolinha e prendo com o 8º ponto. Novamente, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora eu venho, puxo de novo e no 8º ponto eu prendo, tá? Então, gente, vai funcionar da seguinte forma, para que dê certo depois no final da carreira a nossa união, então, sem ficar, enfim, desproporcional. Eu vou trabalhar 3 blocos com 7 pontos baixos e mais um para prender, o que totaliza 8. Então, são 3 blocos de 8 e um de 9, ou seja, 8 baixos e no 9º eu prendo. Mais 3 blocos de 8 e um de 9. E assim até o final da carreira. Nós teremos, então, no total, 4 blocos de 9 pontos e o restante, então, que são 12, de 8 pontos. Assim a gente vai conseguir fechar a quantidade e vai ficar bem certinho, não vai ficar feio, vai ficar ideal, então, para o nosso trabalho. Pessoal, finalizei, então, a junção da rede com a parte de baixo, com a base. E agora nós iremos trabalhar novamente com o fio Max Color e a agulha número 4. Agora a gente vai fazer o bico de acabamento, tá? Eu dou uma laçadinha aqui na agulha e eu vou prender com um ponto baixo exatamente nesse ponto que a gente fez a união da nossa rede. Aqui eu faço um pontinho baixo. No pontinho do lado eu faço mais um ponto baixo. Então a gente vai ter 2 pontinhos aqui em sequência. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos. E aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 3, 4, 5 correntes. E no mesmo lugar eu faço mais 2 pontos altos. Então, aqui a gente vai ter um leque de 2 pontos altos, 5 correntes e 2 pontos altos. 2 correntinhas novamente. E eu venho aqui novamente nesse pontinho onde eu prendi e faço o primeiro ponto baixo e no ponto do lado mais um. Aqui, gente, nós temos uma questão que é o seguinte: por que eu estou fazendo esses 2 pontos exatamente aqui onde eu tenho onde eu prendi a nossa tela? Porque eu quero dar esse efeito na peça, que é depois fazer uma ligação da última carreira com esse ponto que eu prendi aqui, tá? Por esse motivo, esses pontos que a gente vai trabalhar aqui no meio, então, dos pontos que a gente prendeu a tela, eu não vou ter exatamente 3 de um lado e 3 do outro aqui. Então, aqui vocês viram que eu pulei 2 aqui no início e aqui sobraram 3. Não tem problema, tá? O que eu faço, então, no próximo? Eu faço novamente as 2 correntes e nesse eu pulo 3 antes e deixo 2 depois. Então, façam esse processo que não vai atrapalhar em nada o nosso trabalho, tá? 4, 5. Então, novamente eu faço os 2 pontos altos, as 2 correntes e novamente eu prendo aqui com um ponto baixo, mais um ponto baixo. Então, eu faço exatamente isso, ó. Aqui, dentro de um bloco, eu pulo 2 no começo e deixo 3 no final. No próximo, eu faço o contrário. Deixo 3 no começo e 2 no final. Quando eu chegar naquele bloquinho que nós temos os 8 pontos, dá certo, tá? Então, vamos finalizar essa carreira, que eu já volto com a segunda carreira do bico. Finalizando, então, a primeira carreira. Prendi com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente começou. Agora eu pulo para o pontinho do lado aqui, no meio dos 2 pontos e faço um ponto baixo. 2 correntinhas e dentro aqui desse espaço de 5 correntes, nós vamos trabalhar
10 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma, duas correntinhas. Aqui no ponto, nos dois pontinhos baixos, no meio dos dois eu faço um ponto baixo. Duas correntes e novamente eu repito o processo. Então, dentro do espaço de 5 correntes, 10 pontos altos, duas correntinhas de separação, um ponto baixo sobre os dois da carreira anterior e assim eu sigo até o final da carreira. Finalizamos então a carreira prendendo aqui com um ponto baixíssimo no ponto baixo que nós fizemos na carreira anterior. Agora, pessoal, vamos caminhar aqui nas duas correntinhas com pontos baixíssimos, porque eu quero chegar aqui onde eu tenho os 10 pontos altos. Então, cheguei aqui, faço agora uma, duas, 3 correntes, que é a altura de um ponto alto, mais uma corrente de separação. Laço a agulha e agora eu trabalho ponto sobre ponto com uma correntinha entre os pontos. Então, é um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. Eu tenho, então, os mesmos 10 pontos altos que eu trabalhei. Porém, agora, temos uma corrente de separação entre os pontos. Trabalho até o último ponto. Fica assim. Agora eu passo para o bloco seguinte sem nenhuma corrente e repito o processo, então. Um ponto alto, uma correntinha. Eu vou finalizar esse bloquinho também, porque eu quero já começar, já quero mostrar para vocês a última carreira que a gente vai trabalhar então com o fio Anne brilho ouro duplo. Aqui eu já estou finalizando então o segundo bloquinho. Esse bico é bem simples, mas deu um efeito assim maravilhoso na peça. Eu achei que ficou muito bonito. Aqui já finalizei, então vamos desmanchar a corrente que eu tinha feito aqui, né? Passo para o próximo e continuo. Então essa terceira carreira do bico, terceira e última no Max Color, tá, gente? Agora a gente só resta a gente tá fazendo então essa aqui, que é feita com o fio Anne, tá? Então vamos lá. Eu volto então com a minha agulha número 13,5, pego o fio Anne duplo, lembrando, gente, que eu faço de que forma? Se vocês não tiverem 2 novelos, puxem o fio de dentro e o fio de fora, tá? Que assim vocês terão o fio duplo e não tem necessidade de abrir mais o novelo, né, gente? Então, começamos dando uma laçadinha e eu venho aqui nesse primeiro espaço onde a gente começou, aqui eu faço um ponto baixo. Passa aqui o fio, pronto, tá? Nesse primeiro eu não trabalho o picôzinho, vou para dentro do segundo, faço mais um ponto baixo. E aqui sim, então eu faço 3 correntes e no mesmo lugar eu faço um ponto baixo de novo. Vou para o próximo, um ponto baixo, 3 correntinhas, no mesmo lugar mais um ponto baixo. Vou para o próximo, mais um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Ó, vão se formando picôs, né? Vou para o próximo e aqui eu faço um pouco diferente, que é bem no centro aqui do nosso leque. Um ponto baixo, 2 correntinhas, laço agulha, um ponto alto. 2 correntinhas, faço um picôzinho agora, baixíssimo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Vou para o próximo e repito o processo. Então, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Vou para o próximo também.
e para o próximo novamente. Então, a gente vai ter 3 espaços com esses picozinhos. No centro eu faço, então, esse picô maior e nos outros mais 3, então, dessa mesma forma. Esse último, como eu fiz aqui no primeiro, eu não trabalho o picô. Eu simplesmente venho dentro dele e faço um ponto baixo. Uma corrente, 2 correntes. Aqui é só para a gente chegar aqui embaixo, tá? Laço a agulha, venho no pontinho aqui de baixo, onde eu prendi a minha tela, e aqui eu trabalho um ponto alto. Tá? Venho aqui faço 2 correntes de novo, gente, desculpa. As correntinhas é só para não ficar repuxado aqui, e é só aqui que a gente vai fazer essas 2 correntes. Vou para dentro do primeiro espaço, faço um ponto baixo, nele eu não faço picô, e no próximo sim, então. Faço o ponto baixo, as 3 correntes e prendo no mesmo lugar. Vou para o próximo. Faço um ponto baixo de novo. E prendo. E o próximo também. São sempre 3 de cada lado, tá? 3 de cada lado do picô maior. E aqui fica assim, ó. Por isso que eu fiz questão, então, de deixar, de centralizar aqui, pra gente ter esse efeito aqui de puxar esse ponto aqui para dar essa ligação. Então, agora já estamos no picô do meio, então que a gente faz o ponto baixo, as 2 correntes, o ponto alto, as 2 correntinhas. Aqui eu pego aqui na laçadinha do ponto para fazer então esse picôzinho, né? As 2 correntinhas de novo e o ponto baixo. E aqui então eu continuo, vou fazendo um ponto baixo, as 3 correntes. E assim, gente, eu faço em toda a volta. Ó. Vai ficando dessa forma, ó, pessoal. Então, vamos trabalhar essas 2 carreiras, então, finalizar essa carreira com o Max Color. E essa última, então, que é o acabamento. E no meu retorno, eu já vou mostrar para vocês a peça concluída. Pessoal, aqui está, então, a nossa peça concluída. Vejam que fica maravilhoso esse suplá. Além de ser muito fácil de fazer, né, gente? Eu acho que a combinação, então, desses 2 tons também deixou a peça muito requintada e ideal também para o Réveillon, né, que é a nossa proposta. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que consigam fazer. Não esqueçam de deixar um gostei no vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais. Também, para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Um super beijo para vocês e até a nossa próxima aula!